Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui do canal 555. Olha aí para vocês, o líder da China, Xi Jinping, disse nessa quarta-feira 15 que o seu país e a Rússia de Vladimir Putin precisam se defender de forma conjunta contra o Ocidente. Em uma reunião por videoconferência, né, o chinês deu seu apoio ao russo na crise da Ucrânia e ouviu de volta críticas compartilhadas à expansão militar americana no Indo-Pacífico. O que é essa expansão militar no Indo-Pacífico? É sobre o caso que envolve, além de Taiwan, envolve o Mar do Sul da China, né, que todo mundo sabe, já foi falado aí em vários meios de comunicação, aí já saiu na TV e está aí bem explícito aí em vários canais de notícia aí na internet, que o Mar do Sul da China, ele aí passa um terço de toda a riqueza mundial. Porque aqueles países ali de perto, né, tanto Taiwan como a própria China, Vietnã, Camboja, ali são vários países que... Austrália também, né? Japão, então são Coreia do Sul, que é um país aí que tem o forte aí nas suas exportações, né, de tecnologia de ponta. Para quem não sabe, a Coreia do Sul, ela é praticamente as televisões aí que a gente usa aqui, as melhores são de lá, né, é a LG, né? E a Samsung são marcas coreanas, além de carros e eles têm muitos bens aí que eles exportam para o mundo todo. Então ali tem muita riqueza no Mar do Sul da China. E a gente sabe que os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e a Austrália, eles criaram um bloco aí de aliados, né? Para debater contra a expansão chinesa no Mar do Sul da China. E a gente sabe aí dessa briga aí no estado de Donbas, que fica entre a Rússia e a Ucrânia, e que na verdade são áreas que praticamente são independentes, eles não respeitam, têm separatistas para a Rússia fortemente armado dentro da Ucrânia, e a Ucrânia não aceita, a Ucrânia quer essa área de Donbas de volta, assim como na Crimeia também, que a Rússia acabou tomando a Crimeia, e os Estados Unidos e os principais aliados da OTAN, que são Alemanha, mas principalmente França e Inglaterra, né, que são potências nucleares também, ficaram de braço cruzado e deixaram a Crimeia cair nas mãos da Rússia, que hoje a Crimeia praticamente é um estado russo, assim como a Rússia quer que aconteça com o Donbas. E os Estados Unidos, junto com países aí da OTAN, eles querem impedir que aconteça isso. Mas vamos lá. A aproximação entre o país herdeiro da União Soviética, que na verdade é a Rússia, né, que acabou ficando com todas as armas nucleares, com a tecnologia da União Soviética, que na verdade ficava na Ucrânia, só que com a dissolução da União Soviética, acabou indo, a Ucrânia, o que ela ficou de armamento nuclear, ela destruiu, e o que não ficou acabou indo para Moscou, né? No caso, acabou indo para a Rússia. Mas é isso aí. Então vamos continuar, né? E a aproximação entre o país herdeiro da União Soviética e a gigante comunista acelerou-se desde o início da pandemia, em 2020, ante a maior agressividade de Washington em busca para conter os adversários. Os relatos da segunda videoconferência de Xi Jinping e Putin nesse ano, somando todos os 36 encontros, desde quando o chinês ascendeu ao poder em 2012, né? Para quem não sabe, foi em 2012 que o Xi Jinping ele chegou no poder na China, e desde lá foram 36 encontros com o Kremlin. Kremlin é o que a gente chama do chefe maior aí da Rússia, né? Que no caso é o Vladimir Putin. Segundo eles, a situação internacional está muito tensa e Moscou está sendo sujeita a uma muito agressiva retórica por parte dos Estados Unidos e da OTAN, aliança em si imersa em contradições e crise próprias. Isso ocorre em meio à renovada crise da Ucrânia. Putin posicionou quase 100 mil soldados perto da fronteira do vizinho, em uma demonstração de força que visa buscar uma solução permanente para o que percebe como um desafio geopolítico a eventual adesão de Kiev à OTAN e outras estruturas ocidentais. Desde 2014,
o leste ucraniano vive uma guerra civil, que ora está congelada, rebeldes pró-Rússia incentivados por Moscou controlam parte do chamado Donbass. Naquele ano, Putin já havia anexado a Crimeia, isso em 2014, quando os separatistas pró-russo, com armamento russo, acabaram se separando. A Rússia acabou tomando a Crimeia e incorporando o território russo. E o mesmo eles querem fazer com Donbass também. Naquele mesmo ano, Putin já havia anexado a Crimeia como forma de desestabilizar Kiev, onde o governo simpático ao Kremlin havia sido derrubado e trocado por um pró-Ocidente. Putin agora quer garantias por escrito dos Estados Unidos e da OTAN de que o clube militar, no caso a OTAN, não irá expandir-se ao leste. E isso inclui países como Geórgia e Moldova, que também têm questões territoriais inconclusas com Moscou. Olha só, tanto na Geórgia como Moldova e Ucrânia, tem partes, que é onde está a fronteira com a Rússia, separatistas russos, apoiados pela Rússia e fortemente armados com armamento russo, não praticamente são áreas independentes. Eles não respeitam o governo dos países, né? E no caso, se esses países entrassem para a OTAN, eles podiam pedir para a OTAN mandar soldados para lá e poder expulsar esses separatistas ou impedir que a Rússia fique armando eles na fronteira. Em conversa com o russo na semana passada, o presidente americano Joe Biden, ele teve uma videoconferência também, e ele havia rechaçado isso. Olha isso. Nessa quarta, o vice-chanceler russo Dmitry Ryabkov apresentou seu plano pedindo isso em termos para evitar a instalação de mísseis nucleares no alcance intermediário na Europa. A secretaria assistente de Estado, Karen Donfried, em Moscou. O presidente da China apoiou o pleito de Putin. Em troca, ouviu do colega a condenação e o compartilhamento de visões negativas sobre a criação da aliança militar AUKUS, é o que eu tinha falado lá antes, que é Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. No acrônimo das iniciais em inglês, patrocinada por Biden, como forma de pressionar Pequim em seu quintal marítimo, no caso, o Mar do Sul da China. A Rússia já vinha dando suporte a demonstrações chinesas de contrariedade na região, como em exercícios navais conjuntos em torno do Japão e em patrulhas aéreas conjuntas. Para quem não sabe também, a Rússia tem casos aí de territórios, ilhas, né, que ainda está mal resolvida com o Japão. Na chamada Guerra Fria 2.0, iniciada em 2017, em diversas áreas pelo antecessor de Biden, Donald Trump, e a China se viu desafiada na economia, na política e na área militar. O democrata acelerou esse processo, namorando os independentistas de Taiwan, que é a ilha que Pequim considera sua. O resultado foi um acréscimo enorme na atividade militar em torno de Taipei, em Taipei, capital de Taiwan, né? Com incursões e sugestões da invasão que geraram alarme regional. Os Estados Unidos, por sua vez, aumentaram o trânsito de navios de guerra em torno da China. Voltando ao teatro europeu, né? Vamos falar de novo da Ucrânia e Rússia. Também nessa quarta, o novo primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que a Rússia não iria dividir a Europa, uma instância aparentemente mais rígida do que a sua antecessora Angela Merkel, que ao longo dos 16 anos foi uma adversária de Putin, que sempre buscou acomodação com o russo. Já o premier britânico, na verdade a Angela Merkel é esperta, ela sabe o tamanho que é a Rússia e o tamanho que é a Europa inteira. Então não dá para comparar em termos de poderio militar. Já o premier britânico Boris Johnson voltou à carga ao dizer que uma invasão da Ucrânia que Putin nega ter intenção de executar seria desastrosa. Olha isso. E a União Europeia promoveu uma reunião na qual justamente os países ex-soviéticos que mais preocupam o Kremlin em sua busca por ocidentalização, que são Ucrânia, Geórgia e Moldova, voltaram a pedir para serem aceitos no bloco. Por ora, tudo retórica, ante a paralisação dos países na região da crise. Isso é bastante difícil, assim como no caso da OTAN, por serem países com grandes inviabilidades, a começar pelas áreas de maioria pró-russa, olha isso, na fronteira a maioria pró-russa, né? Que são autônomas em seus territórios. Críticos do Kremlin dizem que Putin deliberadamente sabota os vizinhos para evitar que eles aderem
adiram ao Ocidente. Por que o Putin não quer que eles aderem ao Ocidente? Para evitar que o Ocidente tenha armas na fronteira com a Rússia. Xi Jinping e Putin compartilham que o russo chama de novo modelo de relação internacional. Céticos veem nisso uma defesa de autocracias. Mas a ironia é que a base de relação de ambos é a promoção de valores, de multilateralismo contra o que o chinês classificou de interferência de certa nação, no caso os Estados Unidos. Historicamente, Rússia e China são adversários. Quase foram à guerra nos anos 60 e Putin sempre investiu no extremo oriente russo, temendo a influência e uma eventual apropriação chinesa da região. Todo mundo sabe que a China e a Rússia têm fronteiras no extremo oeste russo, né? E a gente sabe que a Rússia é bem menos populosa e bem maior em área que a China. Então isso pode acontecer, né? E a Rússia tem medo. A Rússia ainda é uma potência nuclear superior à China, apesar de Pequim prever estar em paridade com os Estados Unidos em 2049, que não está longe. Economicamente, a distância de países é enorme. Os chineses têm a segunda economia do mundo e os russos lutam contra as dificuldades. Na verdade, a Rússia, saindo um pouco daqui, a Rússia deve ser hoje a oitava ou nona economia, atrás da Coreia do Sul. Então, não se compara em economia, se bem que a Rússia vem crescendo, mas ela não deixa de ser uma potência militar, né? Uma potência bélica. Já que Moscou, aí continuando, né? Isso leva a cautela de diplomatas e analistas na Rússia acerca da tal aliança, já que Moscou tenderia a ser engolida por Pequim. Se tivesse uma aliança, Pequim engoliria Moscou por ser muito mais rica. Na prática, contudo, o discurso é cada vez mais unificado. E se o objetivo era assustar o Ocidente, pode estar funcionando. Não foi acaso o assessor de segurança nacional americano Jake Sullivan ter tido que responder na semana passada uma questão acerca da hipótese de uma invasão conjunta de Taiwan e da Ucrânia em entrevista coletiva. Na verdade, isso pode acontecer sim em janeiro ou em fevereiro, no começo de 2022. A China e a Rússia podem estar conversando secretamente. Isso pode ter um plano de fazer, porque a Rússia quer muito invadir a Ucrânia e tomar essa região e ampliar o seu território. Da mesma forma que a China considera Taiwan uma ilha dela, uma ilha rebelde. E a China hoje está em condições, sim, de tomar Taiwan. E isso pode acontecer agora no começo do ano, e isso pode sim levar a uma guerra mundial se os Estados Unidos, junto com a OTAN, tiverem a coragem de tentar peitar essa nova aliança aí, que é Rússia e China. Se os Estados Unidos tentar peitar, os Estados Unidos junto com a OTAN, de querer evitar tanto a invasão de Taiwan como a invasão da Ucrânia. Então são duas frentes. E vamos ver o que vai acontecer aí agora em 2022. Vamos ficando por aqui. Quem gostou do vídeo dá um like e assina o canal.